Então, vamos agora para a parte do cálculo da rebitagem. Então, vamos definir agora quais os passos que serão os mais importantes, os necessários para esse processo. Então, vamos ter que calcular o número de rebites necessários. Normalmente a gente vai buscar utilizar, como a gente já falou, a mesma quantidade de rebites do que tem no projeto original. Tamanho e tipo de rebite usado. Eu não vou colocar um rebite pop, que é aquele basicão que a gente compra e consegue com a rebitadeira manual colocar em casa, que muitas vezes utiliza para cadeira ou essas coisas mais simples do dia a dia. Não vamos utilizar isso em uma parte estrutural, que pede um Jobolt ou algum outro tipo de rebite mais específico. Material e têmpera, então a gente tem que saber se o material é o correto, se o tratamento térmico ao qual ele foi submetido também está adequado. Você deve se lembrar que um material ele pode passar por um processo de enrijecimento térmico em que ele perde um pouco da flexibilidade. Então, esse processo pode ter um material muito duro, mas que ele não é muito bom com uma força de flexão. Então, temos que tomar cuidado com isso. Tamanho dos furos. Normalmente, quando a gente está fazendo algum trabalho em casa, vamos fazer um furo, o furo ficou um pouquinho fora ali, você pega uma broca maior, passa, não tem problema, chama no aperto. Na aeronave, não. Vale lembrar que a gente tem aqueles tipos de colocação, tanto de parafusos quanto de rebites, que são aqueles que são os apertados, os loose fit, o tight fit, que é o quê? O quanto de folga que você vai ter na colocação do mesmo. Distância entre os furos e a borda do reparo. Então a gente precisa calcular isso corretamente. Um reparo que você fez e você o prende muito pela ponta, muito próximo à borda, o esforço vai ser muito grande, não vai ser bem distribuído na estrutura. Aquele rebite pode acabar falhando ou aquele ponto onde você tem um rebite acabar tendo um outro tipo de dano. Espaçamento dos rebites sobre o reparo. De nada adianta fazer todo o processo corretamente e a gente concentrar todos os rebites nas extremidades. E a parte do meio? A gente normalmente tenta deixar eles equivalentes, ou seja, espaçados de uma mesma maneira, uma maneira mais simétrica possível. Para o quê? Que a gente possa ter uma distribuição dos esforços igual. Quando a gente fala em número de rebites e distribuição, é para caso um falhe, tenha 2, 3 que possam suprir de uma maneira saudável, vamos colocar assim, os esforços daquele que se quebrou, que se perdeu, que falhou. Então, a gente tem que colocar eles de uma maneira que caso um quebre, por exemplo, o esforço no outro não gere uma reação em cadeia. Porque imagina o seguinte, você tem uma chapa que era para ter um rebite em cada ponta. A partir do momento que você prende só 2 rebites, um em cada ponta na diagonal, vamos colocar assim, o que vai acontecer? Se um deles falhar, todo o esforço da estrutura vai ser para um único segurar. Então imagina isso em maior escala, em uma área mais crítica. Isso aí pode causar muitos problemas. Então vamos ficar atentos a isso.